pudesse vir aqui estar conosco sábado, qual é a hora? Cadê o Romildo? 8 da manhã? 8 da manhã você possa estar aqui conosco para nos ajudar aí. E graças a Deus por isso, ok? Pastor Jorge estará dando então o seu recado. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus por isso. Que realmente seja uma boa noite para você, que esse tenha sido um bom dia para você. Como nós cantamos aqui no começo, esta canção que é uma composição aqui do Ministério de Louvor desta igreja, o Senhor é bom em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom. Não pelo que Ele nos dá, pelo que Ele faz a nosso favor, mas porque a essência do caráter e atributo de Deus é ser bom. E aí, eu queria lembrar você que no próximo domingo, na parte da manhã, nós teremos o culto da semeadura. Então, você que tem uma oferta especial separada para o Senhor, traga neste domingo, que é o culto da semeadura, às 9h30 da manhã. Então, estamos aqui nesta manhã, nesta noite, melhor dizendo, domingo de manhã, que é o culto da semeadura, estamos aqui nesta noite. E aí, eu queria te dar uma notícia legal. Coloca o tema aí para a gente, por favor. No tempo da crise, Deus tem boas notícias para nós. No meio da crise, no tempo da crise, Deus tem boas notícias para nós. Independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, Deus tem boas notícias para nós. Então, eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse para ela, se prepare, porque nessa noite, o Senhor vai trazer uma boa notícia para você. Amém? Vamos orar ao Senhor para que Ele nos conduza nesta palavra, em perfeição e em amor, nos dando direção, entendimento sobre aquilo que o Senhor realmente quer revelar aos nossos corações nesta noite. Amém? Santo e glorioso Deus, amado Pai, muito obrigado pelo Teu favor, pela Tua boa mão poderosa agindo a nosso favor. Seja o centro da nossa vontade, da nossa adoração, tudo que temos é Teu. E agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, com a Sua mão poderosa, com a Sua destra fiel. Faça que nessa noite nós possamos entender aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que possamos ter uma vida próspera na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui, para você entender que aqui está passando, o povo de Israel está passando por um tempo de crise, e uma crise muito séria, uma crise muito difícil. O relato que traz nesse texto é um relato muito forte. Então, eu queria que você prestasse atenção, que a crise que estamos vivendo nos dias atuais é fichinha diante da crise que esse povo está vivendo neste momento. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, queria lembrar você que nós temos o aplicativo da igreja lá, para você pode baixar pela internet, e lá nós estamos nos comentários ainda das cartas paulinas. Estamos terminando o livro a carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, e aí, até semana que vem, dia 31, estaremos terminando lá na carta que Paulo escreve a Filemon. Então ainda temos aí quase que uma semana de textos ainda para serem colocados lá no nosso aplicativo. Então vamos ao texto. Está lá a nova tradução na linguagem de hoje, diz: algum tempo depois, o rei da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata
e 200 gramas de esterco de pomba custava 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga, qual é o seu problema? Ela respondeu: outro dia, esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou suas roupas em sinal de desgosto. E as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupas de pano grosseiro. Então o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe, eu não mande cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Olha a crise que esse povo estava passando. A cidade estava sitiada, ou seja, estava cercada por inimigos. Ninguém entrava nem saía de Samaria. A fome era eminente. O texto diz que uma cabeça de jumento, ele diz aí que custava 80 moedas de prata. Uma moeda de prata, um ciclo de prata, ele custa aí, em média R$5, vamos colocar aí R$4,90, R$4,50, R$4,60 mais ou menos. R$5 uma moeda de prata, um ciclo de prata. Nós estamos falando uma cabeça de jumento por 80 moedas. Para você ter uma ideia da inflação e do ágio que havia naquela situação. As mulheres, em ponto de loucura, combinam de cozinhar os próprios filhos para comer. Uma faz e a outra não faz. Então você vê o ponto da crise que esse povo estava passando. Por isso que eu falei que a crise que nós estamos passando, que todo mundo reclama, é fichinha. O arroz está caro? Tá. O feijão está caro? Tá. Mas ainda se dá para comprar. Ainda se tem para vender. Aqui tinha poucas coisas e o que tinha era muito caro. O outro referencial que ele dá, que é o esterco de pombas, era um fertilizante que se usava para adiantar a produção de alimentos. Mas como você vai produzir alimentos se você não pode sair da cidade para plantar no campo? Porque a cidade está sitiada. Então nós vemos que a crise é grande. Mas no meio da crise, no tempo da crise, na adversidade, o Senhor traz boas notícias para nós. E no tempo de Eliseu não foi diferente. O rei, na sua frustração, ele vai culpar o profeta por toda a desgraça. Porque qual era a função do profeta? Apontar o pecado do povo, apontar o pecado das autoridades. As autoridades tinham se desviado da palavra do Senhor, tinham perdido o temor da palavra do Senhor. Então o profeta denunciava os crimes do rei, dos seus súditos. E aí o rei, na sua frustração, por não poder resolver esta questão de trazer alimento para o seu povo, ele decide pelo caminho mais fácil. Se o profeta mostra os meus pecados, mostra os meus erros, mostra os meus defeitos, eu vou buscar a Deus e me arrepender? Não, vou matar o profeta. Eu vou na solução mais fácil. Mas qual era a solução? Buscar arrependimento, buscar o Senhor. Mas ele não queria, ele queria ir pelo caminho mais fácil, ou seja, o caminho de morte. Se você pegar num outro texto que está lá em 2 Crônicas 20, você tem mais ou menos uma crise parecida com essa, que é do rei Josafá. O rei Josafá tem 3 exércitos inimigos, vem contra ele, e ele fica com medo, e ele vai buscar o Senhor.
Em vez de ele querer matar os profetas, ele faz o quê? Ele conclama ao povo a um grande jejum de arrependimento e de quebrantamento diante do Senhor. Ele conclama o povo a se arrepender diante do Senhor. Então o rei aqui, em vez de buscar arrependimento, buscar reconciliação com o Senhor, não, ele tenta o caminho mais fácil, que é matar os profetas do Senhor, como outros reis fizeram. Porque esse rei aqui, ele ainda é descendente de Acabe. Acabe o mesmo que mandou matar os profetas do Senhor na época de Elias. Se você ver mais à frente, Eliseu vai falar, ó, lá vem o filho do assassino, mandando cortar a minha cabeça. O filho do homicida. Então eles tinham sempre soluções banais para problemas grandes. Que o Senhor sempre vai querer que nós busquemos reconciliação com Ele. Que nós nos arrependamos e nos voltamos para a sua palavra, para a sua presença. Mas o rei não queria resolver os seus problemas com medidas banais, com medidas imediatas, que era matar o homem de Deus. Mas nós não estamos aqui para utilizar ego de ninguém, nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. E dizer que quando nós estamos errando, nós precisamos voltar ao Senhor, nós precisamos nos reconciliar com o Senhor, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. E nesse tempo, o rei fala que Deus me castigue se até o final do dia eu não mandar cortar a cabeça do profeta. E aí o rei manda os seus mensageiros atrás de Eliseu. E o mensageiro vai atrás de Eliseu, aonde Eliseu está, para fazer o que o rei mandou, cortar a sua cabeça. Mas aí, Eliseu já sabendo, revelado pelo Senhor do que iria acontecer, quando o mensageiro chega lá, ele manda uma palavra para o mensageiro, e aí está a nossa primeira afirmação: no tempo da crise, Deus vai liberar uma palavra para te abençoar. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? No meio da crise, no tempo da crise, Deus vai liberar uma palavra para te abençoar. Você pode repetir isso novamente? No tempo da crise, Deus vai liberar uma palavra para te abençoar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? No capítulo 7, no versículo 1, olha o que o profeta diz. Para um rei que quer matá-lo, para um rei que quer cortar sua cabeça. Mas o homem de Deus, ele não pensa pequeno, ele não pensa em vingança, ele não pensa em revanche, ele pensa em agradar ao Senhor. E aí, o profeta Eliseu diz: ouça a palavra do Senhor, 7:1, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida de farinha será vendido por uma moeda de prata. E 2 medidas de cevadas vendidas por uma moeda de prata. Aí você deve estar pensando, poxa pastor, vamos colocar nos nossos dias. O Senhor falou que uma moeda de prata ali, um ciclo de prata, R$ 4,50, R$ 4,90 mais ou menos, vamos arredondar para R$ 5. 1 quilo de trigo a R$ 5 não é barato. Não, gente, nós estamos falando de 40 quilos. Uma medida aqui é 40 quilos. De 30 a 40 quilos. Vamos botar no meio 35 quilos de trigo por 5 pratas. Está barato? Muito. Era isso. Uma medida de cevada por 5 pratas. Isso valia muito mais. Então, no meio da crise, onde tudo aumenta, onde tudo está caro, Deus libera uma palavra para abençoar o povo. Quem estava naquele momento comprando uma cabeça de jumento por 80 pratas, agora vai comprar uma medida de mais ou menos 35 quilos por R$5. Então, para você ter uma dimensão de quando Deus decide abençoar o povo, é em abundância. A medida do Senhor é sempre maior do que nós podemos imaginar. A medida do Senhor é sempre perfeita em todos os seus propósitos.
ela é recalcada, ela é transbordante. Por mais que você pressione essa medida vai sempre transbordar. Porque no meio da crise, no tempo da crise, Deus vai liberar uma palavra para nos abençoar. Você acredita nisso? Você crê nisso? Deus continua fazendo proezas. Mas aí a gente começa a pensar lá nos relatos primeiros. A cidade está sitiada, cercada. O exército que está fora é muito mais forte do que o exército que está acuado dentro da cidade. As armas do exército de fora são melhores. Eles estão controlando a entrada de alimentos, não permitindo que os alimentos entrem. Estão fracionando a entrada de água pelos rios que cortavam a cidade de Samaria por baixo. Logo, logo, essa água também ia parar de ser fornecida dentro da cidade. Mas aí Deus traz uma palavra para abençoar o povo. Amanhã, por essas mesmas horas, Deus vai abençoar o seu povo. E aí, o desfecho no versículo 3 começa. Aquela cidade que estava sitiada por um exército poderoso, Deus age com mão poderosa. Vamos ver o que aconteceu aí a partir do versículo 3, do capítulo 7. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele, estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Esses homens, na verdade, eles sofriam de lepra. Ou, no nosso caso, na nossa atualidade, de hanseníase. Eles disseram um para os outros: por que ficarmos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Eles chegaram a uma conclusão lógica. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se está ruim aqui, está ruim lá dentro. O que a gente faz? Aonde a gente está ruim, vai morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, também não tem comida. O que tem está muito caro, a gente não tem dinheiro. E primeiro, os leprosos não eram bem recebidos dentro da cidade. No tempo de fartura, imagina no tempo de fome. Ia piorar para eles. Então, o que eles pensam? Só tem uma medida para a gente tomar, só tem uma solução. Vamos, então, para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se não morreremos. Bem, nós vamos morrer de qualquer jeito. Nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Se ficar do lado de fora da cidade, morre de fome. Se entrar na cidade, morre de fome. Se for para o acampamento dos sírios, também pode morrer. Mas pode ser que os sírios os façam prisioneiro. Ruim por ruim, o prisioneiro recebia uma ração diária para comer. Para quem está quase morrendo de fome, você comer uma ração diária é muito melhor do que ficar com fome, não é? Os caras pensaram bem, gente. Eles tiveram um pensamento racional, lógico. Aqui vamos morrer de fome, dentro da cidade vamos morrer de fome. No acampamento dos sírios pode ser que nós morramos, mas pode ser também que nós tenhamos uma ração para comer. Então eles vão lá no exército da Síria. Eles foram para o acampamento dos sírios, porém quando chegaram não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia um grande exército com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para atacarem. Por isso, ao anoitecer, o sírio havia fugido para salvar a sua vida, abandonando suas barracas, os cavalos, o jumento, deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali, e pegaram a prata e o ouro, as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram e entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Olha só que extraordinário, gente. Uns caras que estão do lado de fora da cidade de Samaria,
quase morrendo de fome, com medo de entrar na cidade e também morrer de fome. Aí eles decidem no exército do povo inimigo. Aí chega lá, além de comida, o que tem mais que os caras encontram aí, gente? Versículo 8, além de comerem e beberem, eles pegaram prata aí, muito além do que eles estavam pensando. Assim é Deus quando traz uma boa notícia para nós. Eles só queriam comida, além de comida eles pegaram prata e ouro. Quando Deus traz uma boa notícia para nós, além daquilo que nós precisamos, o Senhor acrescenta uma medida melhor. É sempre assim. Deus sempre vai acrescentar uma medida melhor do que nós temos de necessidade. Não estou inventando, é a palavra de Deus que está falando. Os homens foram atrás de quê? De ser presos e conseguirem uma ração para comer. Ele, além de comerem e beberem, eles pegaram prata e ouro. Aí vem uma grande questão, que é uma nossa outra afirmação. No tempo da crise, compartilhe as boas notícias que você recebeu. Esse, às vezes, é um grande problema. Nós retemos as boas notícias, nós retemos as boas informações, nós retemos o bom conhecimento. E aí esses homens estão entrando numa barraca, pegaram ouro, pegaram prata, comeram e beberam, saíram e entraram de novo em outra barraca fazendo a mesma coisa. Mas aí no versículo 9, eles dizem assim: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Aí você acha que isso tudo aqui é um caso de coincidência? O profeta diz que no outro dia, naquela mesma hora que o rei mandou matá-lo, haveria uma boa notícia na cidade. Naquela mesma noite que o profeta fala, os sírios são acometidos de um grande temor, de uma grande confusão de pensamentos e fogem desesperadamente. Esses homens aqui estão lá no começo da manhã, pegando. O tempo que eles gastam para ir até o palácio, avisar o rei. Isso já é de manhã. O rei pensando, isso pode ser uma cilada. Os sírios estão pagando a esses leprosos para eles virem aqui, nos dar essa notícia. Eu mando o meu exército lá, eles fazem uma cilada ali, pegam, estão de tocaia e matam o meu exército e invadem a cidade. O rei pensou isso. O rei pegou uns batedores e falaram, olha só, vão lá e confirme se essa notícia é verdade. E aí o rei manda os batedores lá. E aí os batedores trazem um relato. Rei, é exatamente como esses leprosos relataram. Esses homens estão falando a verdade. E aí, gente, uma pessoa que estava cozinhando o filho para comer, o desespero era tão grande. E aí, uma outra afirmação aqui, no tempo da crise, não duvide da palavra de Deus. No tempo da crise, não duvide daquilo que o Senhor está falando com você. Lembra quando Eliseu falou que no outro dia ia haver uma boa notícia? Que ia haver uma medida de trigo por uma moeda de prata? No versículo 2, se você voltar aí um pouquinho, diz assim, 7:2. Porém, o capitão em cujo rei o braço se apoiava o rei, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse a janela dos céus, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu, eis que você verá tudo isso com seus próprios olhos, mas não comerá nada disso.
O homem de Deus trouxe uma palavra. O general duvidou da palavra do homem de Deus. Deixa eu só lembrar você aqui um pouquinho do que nós estamos falando. Um pouco antes desse texto aqui, o general sírio Naamã procurou o rei de Israel para ser curado da sua lepra. E aí esse mesmo rei de Israel, quando tem essa notícia, ele também entra em desespero. Achando que o rei da Síria estava arrumando um problema com ele, só para atacar a cidade, para destruir a cidade. E aí Eliseu fala lá com o rei, olha só, manda esse homem vir aqui falar comigo que eu resolvo a situação, porque eu sou um homem de Deus. E aí você conhece a história de Naamã. Naamã vai lá, fala com Eliseu, Eliseu manda que ele se banhe 7 vezes no Jordão e ele é curado. Esse mesmo general estava toda vez nessa situação, sabia de quem era Eliseu, conhecia o poder que Eliseu tinha a respeito da palavra do Senhor. Mas ele ouve, além dele duvidar, ele debocha da palavra do homem de Deus. Ele diz, mesmo se Deus quisesse abrisse a janela dos céus, não teria condição disso acontecer. No tempo da crise, não duvide da palavra de Deus. Vai lá no versículo 20 agora. Coloca o 19 aí, por favor. Volta um pouquinho, bota o 19. Eu não coloquei aqui, mas coloca aí para mim o 19, por favor. 18. Para a gente ler todo. Vamos lá. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu como Eliseu havia dito, quando o rei tinha ido falar com ele. 18. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela mesma hora, 3,5 kg de trigo ou 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido que mesmo que o Senhor Deus abrisse as janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Então Eliseu respondeu o quê? Que ele ia ver isso tudo, mas não ia participar. Quando o povo soube da notícia, o povo partiu igual um desesperado. Esse general que estava no caminho, ele foi pisoteado e morto. Ele viu tudo que Eliseu tinha profetizado. No entanto, ele não participou de nada, porque duvidou da palavra do Senhor. Duvidou da palavra que Deus tinha liberado para abençoar o seu próprio povo. Então nós vemos que a incredulidade impede você de participar da bênção do Senhor. A bênção estava sendo derramada, mas ele não pôde participar, porque foi incrédulo. Então, querido, não seja incrédulo diante da palavra do Senhor. Creia na palavra, porque a palavra, ela é verdadeira. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o que eu falo, não. Deus tem compromisso com o que a palavra dele fala. É esse o compromisso que Deus tem. Deus não tem compromisso com um pastor aqui, não. Deus tem compromisso com a palavra. A palavra fiel diz que aquele que é fiel, ele é responsável por cumprir aquilo que ele afirma. E Deus é fiel. Ele diz a respeito da palavra dele, que ele tem no meio da crise uma palavra para nos abençoar. Então, nesse tempo, querido, receba esta palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa. Eu não sei como é que você anda financeiramente, o que você está esperando, qual é a crise que você está passando, qual é a adversidade que você está passando, qual é a boa notícia que você está esperando. Mas nesse tempo da crise, Deus vai trazer uma boa notícia para você. No tempo da crise, Deus vai trazer uma palavra para abençoar você e a sua casa e a sua família. No tempo da crise, nesse tempo, Deus vai abençoar esta igreja. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluias. Então, querido, não seja incrédulo.
Creia, acredite, Deus continua fazendo milagres. E para nós terminarmos, para nós concluirmos, texto que está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11. O profeta está escrevendo também numa época de crise, num tempo de crise. O povo estava preso, num país estrangeiro, vivendo como escravo. E aí o profeta diz, olha só, vocês estão vivendo como escravos numa cidade estrangeira, debaixo de um jugo de um povo estrangeiro, mas não pare de adorar o Senhor, não pare de plantar, não pare de colher, não pare de se casar, continue multiplicando e não diminuindo, continue acreditando que Deus não esqueceu de vocês. Não esqueça que o Senhor continua fiel em todos os seus propósitos. Negamos ao Senhor, traímos o Senhor, pecamos, nos desviamos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, há de se compadecer de nós no tempo certo. E no tempo certo, Deus há de nos trazer de volta à nossa terra. E aí ele diz lá, só eu conheço os planos que tenho para vocês, plano de prosperidade e não de desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. É isso que Deus tem para nós, prosperidade, um futuro cheio de esperança. A desgraça não pertence àqueles que confiam no Deus Todo-Poderoso. Então, no tempo da esperança, que é o tempo de hoje, no tempo da oportunidade, que é o tempo de hoje, olhe a sua volta, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Ninguém esperava nada daqueles leprosos, gente. Os caras não eram nem bem-vindos na cidade. Mas Deus usou pessoas que ninguém dava nada, que ninguém considerava, para abençoar o povo. Aqueles que poderiam muito menos dar alguma coisa, Deus usou para abençoar o povo. Porque é assim que ele fala lá no livro de Coríntios. Eu faço as coisas loucas para confundir as sábias. Eu escolho as coisas que não são para confundir as que são. É assim que Deus age. Da onde a gente menos espera, da onde a gente menos pensa que pode vir alguma coisa boa, é lá que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Então, nesse tempo, querido, fique de pé e dê um forte aplauso ao Senhor. Glorifique o nome dEle, porque Ele está falando com você nesta noite. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua vida. Então, vamos cantar esta canção que diz: tudo eu posso em Ti, fortaleza minha. Eu espero em Ti, firme nas Tuas promessas. Tudo vai passar, a crise vai passar, o tempo difícil vai passar, mas a palavra do Senhor, as promessas do Senhor permanecem para sempre. Amém? Tudo posso em Ti, fortaleza